E as últimas semanas de dezembro, aquela época do ano em que eu posso usar o meu lookinho de Natal. Ai, você usou essa roupa no vídeo da consciência de classe. Rochelle! Inclusive, a peruca era a mesma. Rochelle! E no vídeo da Manuela também. Ô, senhor diretor, tira ela daqui. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é desenvolvimento sustentável ou consumo consciente. E eu vou logo te dizendo que isso é um oxímoro. O oxímoro é uma figura de linguagem que dá cabo da aproximação de duas ideias impossíveis numa mesma frase. Há não muito tempo atrás, aqui no canal, eu gravei um vídeo com a Sabrina Fernandes, do Tese 11, a gente a ama, a adora, e neste vídeo nós discutimos sobre exercícios de pré-figuração. Agora, quando a gente está imaginando essa outra realidade possível, essa outra sociedade, esse outro modo de viver, produzir e consumir, a gente precisa, quando pode, quando tem o acesso a e a possibilidade de, começar a construir nossas alternativas. E no vídeo, Sabrina e eu conversamos sobre coisas como uma máquina de lavar no seu andar. E todas as pessoas usam a mesma máquina de lavar. Porque ninguém usa a própria máquina de lavar todos os dias da semana, você poderia dividir. Moçadinha, no entanto, todos esses exercícios de pré-figuração, eles não são revolucionários. O tema do nosso vídeo é desenvolvimento sustentável ou consumo consciente. Duas ideias que não existem nesse nosso mundo como a gente o construiu, né? No mundo capitalista, da sociedade de consumo e com os valores de coisa. Então, e escolhas pessoais, escolhas individuais, não se configuram como movimentos de resistência política ou de pleito de uma alternativa social. Mesmo porque, se usar menos a máquina de lavar, ter um guarda-roupa para muita gente, ou então cozinhar apenas uma vez na semana e nos outros dias as outras pessoas cozinharem, fosse tão maravilhoso, o Brasil já teria alcançado um altíssimo grau, né, de pré-figuração de outro exercício, porque todos esses exemplos aqui dados também podem ser chamados de salário mínimo. A gente sabe que um número exorbitante da população brasileira vive com menos de R$500 por mês, e com menos de R$500 por mês você não compra e cozinha alimentos para todas as refeições, você usa roupas de parentes, primos, irmãos e provavelmente máquina de lavar é um luxo ao qual você não tem acesso. E eu tô falando tudo isso porque me deparei com um documentário na internet chamado Forget Shorter Showers. Tudo com este R, que é alguma coisa como esquece essa história de banhos mais curtos. Esse documentário vai propor exatamente essa ideia, de que escolhas pessoais não podem ser entendidas como movimentos sociais de resistência ou de pleito de alternativa. Um dos pontos do documentário é trazer à tona um outro documentário norte-americano produzido ali em 2006 pelo Al Gore, que era Uma Verdade Inconveniente, contando sobre como a sociedade norte-americana havia se organizado com a sua economia industrial de tal modo que o cataclisma ambiental, aqui na face do aquecimento global, era uma realidade iminente. A despeito de um caráter chocante, quase emergencial, que está presente ali no documentário do Al Gore, existe também ali um tom de otimismo, né? E uma ideia de que todos nós, se mudarmos os nossos hábitos pessoais, podemos parar o aquecimento global e a mudança climática e garantir que haverá um século 22. Moçadinha, é muito importante que vocês entendam que isso é mentira. E isso é mentira porque todas as alternativas ali propostas, todas as soluções propostas pelo diretor são individuais e são coisas como trocar as nossas lâmpadas, consumir eletricidade de uma forma diferente, dirigir menos, trocar nossos pneus, etc, etc, etc. O documentário de Esqueça os Banhos Mais Curtos vai colocar pra gente um dado de que se toda a população norte-americana mudasse os seus hábitos, todas as pessoas tendo condições financeiras para tal ou não, o impacto na produção de gases que geram aquecimento global seria de 22%. Para que o mundo não entre em colapso, a gente precisaria de 75%.
Então, se esses 22 que estão com a população não chegam sequer à metade do que a gente precisa, quem é que precisa mudar seus hábitos? E a resposta são as grandes indústrias, as grandes corporações e as pessoas com poder para mudar a sociedade. Sim, estou falando dos bilionários. Ao passo que o documentário do Al Gore fala sobre mudar as nossas lâmpadas, ele não cita a obsolescência programada, um dos maiores absurdos do capitalismo, que é as indústrias produzirem serviços e bens que ficarão obsoletos em um curtíssimo espaço de tempo. Então, por exemplo, é produzido um celular para você que dentro de 2 anos vai precisar de uma atualização, que vai o tornar cada vez mais lento e vai ser cada vez mais difícil usá-lo. O design dele ficará desatualizado e é hora de trocar, e o status mudou, e quem não tem um novo celular... E cada vez mais os nossos aparelhos vão ficando obsoletos. Pensar uma alternativa de futuro, pensar um outro modo de produzir e de consumir, passa por vencer, superar a obsolescência programada. Eu não sei se choca vocês saber que uma das primeiras lâmpadas produzidas no planeta ainda está acesa e iluminando uma sala. Então, por que será que as lâmpadas que nos são vendidas queimam depois de algum tempo de uso? E o nome ou a resposta para essa pergunta é obsolescência programada. E é por isso que as nossas torradeiras quebram tão rápido, é por isso que as nossas roupas se desfazem, ou é por isso que os nossos iPhones, sem que você tenha terminado de pagá-lo, aparece um novo no mercado que agora você precisa correr atrás de um novo design. No documentário do Al Gore, ninguém sugere como solução para os nossos problemas ou para a tentativa de um futuro melhor limitar o poder das grandes corporações, ou dos bilionários, ou dos bancos. Ninguém fala sobre salário máximo. Ninguém fala sobre readequar a nossa ideia de economia industrial e de consumo. Mas, acima de tudo, ninguém questiona a nossa ideia de progresso. Aliás, essa palavra que está estampada na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. E são ali 2 palavras guarda-chuva que não significam nada ou significam coisas muito peculiares dependendo de que em tempo a gente está. Agora, em 2019, ordem é encarceramento e genocídio da população pobre, negra e periférica. E progresso é, não sei, o Itaú fazendo lucros recordes a cada novo trimestre do ano, enquanto a população de moradores de rua explode, enquanto as pessoas não têm acesso à saúde, à educação, à moradia. E aí é impossível que eu não divida com vocês a minha perspectiva de progresso, algo muito parecido com uma coisa que Fidel Castro disse lá nos anos 60 em Cuba, que hoje milhões de crianças dormirão nas ruas pelo mundo. Nenhuma delas é cubana. E talvez isso seja uma faceta de progresso mais humano do que um novo carro, um novo iPhone ou uma nova maca hospitalar. Peguei aqui minha caderneta para citações e eu vou ler para vocês um pedaço do documentário do Al Gore, no qual ele coloca esse peso de transformar o mundo no indivíduo, na esfera pessoal de ação. Cada um de nós é a causa do aquecimento global. Mas cada um de nós pode fazer escolhas para mudar isso. Com as coisas que nós compramos, a eletricidade que nós usamos, os carros que dirigimos, nós podemos fazer escolhas para fazer com que as nossas emissões pessoais de carbono cheguem a 0. Em contrapartida, o documentário Para Esquecer, Banhos Mais Curtos, vai contar pra gente que se todo o lixo de todos os municípios dos Estados Unidos fossem reduzidos a 0, o impacto ainda seria quase nulo, porque a maioria imensa de lixo sendo jogado nos oceanos, poluindo rios ou indo parar em aterros e poluindo o solo, é produzido pelas indústrias norte-americanas e não pelas pessoas que moram nos Estados Unidos. Quando a gente chega no Brasil, a Agência Nacional de Águas, ANA, em 2019 publicou um estudo, e eu trago aqui dados para vocês. Quase 70% da extração de água no Brasil é de responsabilidade da irrigação de monoculturas, de commodities que serão exportadas, da criação de animais e da indústria. Então não, você não me entendeu errado, quase 70% de toda a água usada no país é usada para agroindústria e para indústria. E aí, de vez em quando, alguém me manda uma mensagem no Instagram, essa é uma história real,
falando assim: Rita, eu sou professora de crianças e estou fazendo uma campanha para conscientização dos picurruchos, para que eles escovem os dentes com a torneira fechada. Você não gostaria de fazer um vídeo para participar? Eu disse: Não, Ângela. não gostaria, porque a gente está tampando o sol com a peneira, a gente está enxugando gelo. A gente não precisa ensinar as pessoas a escovar o dente de torneira aberta ou fechada. Isso gera algum impacto, mas ínfimo. A gente precisava estar falando para as indústrias usarem água de forma consciente. Só que, de novo, no capitalismo não existe consumo ou desenvolvimento consciente ou sustentável. Esse é um sistema de acumulação infinita, onde não existe limite para quanto dinheiro você pode fazer explorando o meio ambiente. Quando a gente fala sobre energia elétrica, por exemplo, um autor chamado Kirkpatrick Sale vai fazer um levantamento nos Estados Unidos que 1/4 de toda a energia elétrica usada é usada por pessoas. Os outros 3/4 são usados pela indústria. Aqui no Brasil, a gente está perigando chegar a uma taxação próxima de 60% de imposto na energia solar. E mesmo quando a gente pensa nessas fontes novas de energia limpa, a gente não pode esquecer que a maioria delas vai continuar usando lítio. E a extração de lítio do planeta é uma das mais perigosas e mais danosas, que inclusive requer o uso de trabalho infantil, porque as minas de extração de lítio são muito estreitas e normalmente o corpo das crianças é o corpo utilizado nesse trabalho. Aqui é necessário que a gente comece a rever os nossos conceitos do que é abundância, o que é bem viver e o que é bem-estar. E uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu no meu ano de 2019 foi conhecer esse casal aqui que estou deixando, que é a Sabrina Fernandes do Tese 11 e o cônjuge, um beijo Sérgio Moro, o cônjuge dela, o Tiago Dávila, que tem um canal também falando sobre esses assuntos. Ao fazer o curso da Sabrina sobre marxismo e ecossocialismo, eu fui me conscientizando da urgência de que esse seja um dos nossos debates principais. E não é à toa que eu tenho frequentado as reuniões do Subverta, uma vertente do PSOL encabeçando o ecossocialismo lá dentro. Não estou deixando aqui para dar dica para vocês para aparecerem na próxima formação. Para nos encaminhar para a conclusão desse vídeo, eu fiquei aqui pensando no Herbert Marcuse e num texto dele que é O Homem Unidimensional, na qual ele vai falar uma coisa que os dois documentários levantam, mas em especial o documentário sobre esquecer banhos mais curtos como uma alternativa revolucionária, etc. E a ideia do Herbert Marcuse é mais ou menos a seguinte, né? Nós, enquanto cidadãos, vamos nos confundindo com uma ideia promulgada, propelida pelo capital, que é que nos pensemos enquanto consumidores e não enquanto cidadãos. E por isso todas as nossas alternativas ou as nossas intervenções no mundo estão mais ou menos permeadas pela esfera do consumo, né? É começar a comprar coisas diferentes ou parar de comprar coisas más. E aí, por exemplo, a ideia de que se a gente parasse de comer carne, a queimada da Amazônia ou o desmatamento seria reduzido para a criação de pastagem. E na verdade não é bem assim, porque a carne que é produzida na Amazônia vai ser apenas exportada. Ou então, se a gente optasse por tecidos sustentáveis e roupas que duram mais, talvez o impacto ambiental... E não é bem assim, porque a maioria da população no mundo não tem autonomia para escolher o que veste e compra o que lhe cabe no bolso, o que é mais barato, o que chega até eles. O ponto principal de acabar com essa ilusão de que uma escolha de estilo de vida, uma escolha pessoal, pode mudar o rumo do planeta, é que a gente nunca mais veja imagens como essa se repetindo, dessa manifestante com uma placa "Salve o planeta, se mate". E a ideia de que o que está destruindo o planeta somos nós, seres humanos. E isso é uma grande mentira. O que está destruindo o planeta é o capitaloceno. É uma era na qual os maiores capitalistas e os maiores fazedores de dinheiro não têm nenhum escrúpulo com o meio ambiente para fazer o seu dinheiro. É essa mesma ideia que gera o filme do Thanos,
no qual esse super-herói, super-vilão, depois de conseguir uma luva cheia de pedrinhas, pode fazer uma escolha. E por ser consciente ou bom, ele escolhe reduzir a população do planeta pela metade. Como se a vida humana, como se os trabalhadores, como se fosse uma coisa que pudesse ser apenas descartada. Como se metade do planeta fosse um peso que o planeta não pode carregar. E essa mesma ficção, essa mesma imaginação que projeta que uma luva com desejos vai desejar a redução da população pela metade, não pensa em dobrar os recursos, não pensa em tornar os recursos infinitos ou reduzir o poder de quem realmente destrói o mundo. Pensar a alternativa está intimamente ligado com reduzir a velocidade na qual a gente produz coisas. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar uma série de links e indicações de leitura. Pensar uma alternativa de sociedade real para 7 bilhões de pessoas requer pensar o ecossocialismo. Eu deixo aqui um pedido que vocês se apoderem e se apropriem dos vídeos produzidos pela Sabrina, uma das intelectuais que eu mais respeito nesse assunto, de que vocês corram para o canal do Tiago e de que a gente possa começar 2020 com um desejo real de mudança real. É isso. Até a próxima. Um beijinho. Tchau.